Já são uns 500 dias de governo. Já, bom dia, Vladimir. Bom dia, Silvio. Já deu uns 500 dias? Já 500 dias de governo, né? Um ano e meio de governo. Nós já estamos à frente da cidade, com muito orgulho, com muita honra, e muito trabalho, sabendo que nós temos muito mais desafios para frente do que o que nós já conquistamos até agora. Vladimir, um período de governo também é um pouco tribulado com uma oposição ferrenha, inclusive de alguns lados, alguns órgãos de imprensa, dentro da Câmara Municipal. Para evitar o pessoal ter que esperar até o final para a gente falar dos opositores, como é que você lida com essa postura de alguns políticos e algumas lideranças da cidade que se opõem à sua maneira de gerir o município? Não, a política, eu vejo que a política ela é uma disputa de espaço, uma disputa de poder, e tem muitos interesses envolvidos, né? Então eu procuro ter um equilíbrio emocional, entender que a missão que nós temos de gerir a cidade, o orgulho que tivemos de ganhar a eleição, de receber a verdadeira confiança da população, é muito maior do que as intrigas, as picuinhas, às vezes de interesses menores, que motivam esse tipo de comportamento. Comigo que a oposição é legítima, mas acho que o respeito cabe em qualquer lugar. E às vezes a gente vê isso extrapolar por parte de alguns opositores, a gente vê isso extrapolar por parte de alguns órgãos que você citou também de imprensa, a gente vê isso extrapolar por parte de alguns derrotados que não aceitaram o resultado das urnas, a vontade popular, e tentam descontar isso em quem ganhou a eleição, com mentiras, com invenções. Mas eu lido com isso de uma maneira muito natural, entendendo que, infelizmente, apesar de já estarmos no século XXI... Eu percebo também que não é da sua índole ir para o ataque também, como eles falam. Na hora onde eu te vi respondendo o nível que eles te criticam. Eu vou para o ataque no que me cabe para o ataque, né? Ou seja, o Estado de Direito. Vou buscando defender a minha honra, né, na justiça, com processo de danos morais, e é o que cabe. Né, e não ficar batendo boca, porque eu, graças a Deus eu tenho mais o que fazer, eu tenho uma cidade para administrar. Né, então, com muita tranquilidade que eu me dou por isso, eu fico triste de já no século XXI, nós com tantos temas pela frente, ter que ficar ainda tendo esses comportamentos do século XVIII, coisa da Idade Média. Mas paciência, quem julga é o povo, e eu tenho certeza que a população sabe discernir quem é quem, o que é o que. Vladimir, você assumiu a prefeitura para um mandato onde várias questões muito importantes estão para serem resolvidas, que chegou no limite mesmo, que a cidade não podia mais atrasar essas discussões. A gente tem tratamento de esgoto, questão do lixão, a concessão do transporte coletivo, ano que vem também já começa a ser discutida. Como é que você vê essas questões? Qual que é a linha de trabalho para tratar dessas questões macro da cidade, que se resolvem agora? São problemas densos, complexos, e eu vou pegar a medicina para tentar deixar claro como se tem uma doença crônica, um problema crônico a se resolver. Então, você tem que ter primeiro um bom diagnóstico, e em cima desse bom diagnóstico você construir os prognósticos, quais cenários que você tem para você sair daquela situação. E é assim que nós vimos fazendo. E temos conseguido bons resultados nesse sentido, Silvia. Veja bem, vamos pegar o caso da feira de veículos. Primeiro problema urbano que nós pegamos, pressão, uma coisa antiga, com ambulantes ali sem estar devidamente legalizados, com venda de tudo quanto é tipo de questão, uma área residencial, uma área residencial, imagina todo domingo, 4 horas da manhã, montando barraca na porta da sua casa, vários conflitos urbanos ali colocados, a entrada da cidade, e nós conseguimos resolver isso para um projeto melhor, que inclusive fomos premiados pelo SEBRAE. Então, quer dizer, esse é um caso. A questão dos outdoor, acabamos de regulamentar agora, vamos diminuir em 40% a poluição visual na cidade. Isso feito em junto com as empresas de outdoor e recebendo até uma homenagem da ASDOR, que é a Associação dos Outdoors de Minas Gerais. Vamos pegar outro caso, né, que nós enfrentamos, o caso da poluição sonora, que estamos aí já com uma legislação ligada aos carros de som. Também é importante que avance, deixa a turma trabalhar, mas também regula a cidade, que é um conflito de interesse e está em que você saber dosar isso e respeitar as partes. Eu falo que é o princípio da previsibilidade que o nosso governo não abre mão. Quer dizer, quem é a parte afeta a determinada situação, não ser pego de surpresa com o decreto publicado, ser a discussão com a comunidade. Então, são vários aspectos. E temos coisas grandes a enfrentar. Né? A despoluição do rio, estamos aí já com um diagnóstico bem feito, e os caminhos que temos, cenários que temos, e creio que esse ano ainda já teremos um caminho claro quanto a isso. Temos a questão do lixo, né, que infelizmente a gente ainda pegou no século XXI um lixão a céu aberto em Divinópolis, um dos piores cenários de Minas Gerais, e estamos caminhando com isso em 2 eixos, né, um eixo de transformar o lixão num aterro
né, isso tudo feito junto com a FEAM, com a SUPRAM, que significa retirada ali dos catadores, cercar a área, colocar vigilância 24 horas e um trator de esteira trabalhando a compactação do lixo 24 horas. E também discutir uma coisa de médio e longo prazo, de forma sustentável, que é o aterro sanitário. E aí nós temos algumas áreas eleitas pelos órgãos ambientais, área que não tem nascente, que hoje quiser colocar aterro sanitário no meio de nascente, área que comporta devidamente, né, que não tem impacto urbano, que não tem as questões maléficas que pode gerar esse tipo de coisa, né? Então, a gente vê que a gente quer um aterro sanitário para o futuro, a médio e longo prazo, moderno, que a gente consiga acreditar aí as questões dos créditos de carbono, que a gente consiga fazer um bom trabalho de reciclagem, fazer um papel social também, e, enfim, transformar essa questão como uma saída sustentável para Divinópolis. Vários outros transportes coletivos que você lembra, que vence em 2012, nós já estamos terminando os termos de referência técnica, estudos de origem e destino, de horários, de trajetos que queremos para Divinópolis. Estamos com uma campanha grande de humanização de trânsito nesse sentido aí, e depois a gente pode falar um pouco sobre ela, tem até um emendamento da campanha ao respeito. E o transporte coletivo vem nessa linha também, e é o que nós queremos. Então, nós já queremos licitar o transporte coletivo em 2011, para que 2012, que é o ano que vem, se não haja afogadilho do próprio rito de burocracia jurídica, das leis de estações, etc., uma licitação complexa, né, densa. E então a gente quer ver se 2012 já fica só o ano de assinatura do contrato. Então tem várias questões que já estão equacionadas, estão atentas, sendo monitoradas por mim e pela nossa equipe. Você disse que ia ser feito não. E agora você virou prefeito, e hoje é você que vai ter que tomar a decisão e definir como que isso vai ser feito. O raciocínio de quando eu era vereador, isso é bom, né? Acho que a coerência é uma questão fundamental na vida pública. Se você pegar os meus discursos na Câmara Municipal, você vai ver que a primeira questão que a gente tinha que colocar nesse sentido é exatamente nós não ideologizarmos essa discussão. Nós fazemos uma discussão que seria uma saída mais técnica, com maior eficiência, quer dizer, que permita ao rio ser salvo mais rapidamente, uma saída que tenha maior economicidade, que nós, governo e população, isso é obviamente qualquer caminho que se escolha, tem custeio, que é dividido com a sociedade, e também um caminho que possibilite um tratamento mais sustentado de longo prazo. Então, a gente vê que dentro dessas variáveis, nós temos uma situação totalmente atípica em Divinópolis, em que a água em Divinópolis é concessionada a Copasa até 2032, e nós temos uma discussão paralela do esgoto. Então nós viemos discutindo, inclusive essa semana, assessores nossos estavam em Uberaba, num congresso. Nós já temos um levantamento dos ativos, que eu acho que é a primeira coisa, qualquer caminho que você for seguir, você não pode dar tiro no escuro, são ativos de próximo de 100 anos de história. Quanto vale essa rede? Então, na verdade, são informações ainda muito estratégicas, que a gente não deve se colocar assim, porque são, o que eu digo, são zaps na manga, que a gente tem que colocar na mesa na hora certa. Nada vai ser feito de forma obscura, eu posso deixar garantida a minha história, a minha bona nesse sentido, mas tem informações que ainda são estratégicas nesses bastidores que a gente tem que colocá-las na hora certa na mesa. Mas nós temos tudo levantado, que nós não vamos para um assunto desse sem as informações devidas, e para ver se nós temos condição, se existe algum modelo, né, de gestão dissociada de água e esgoto. Então vamos ter um seminário agora, por exemplo, em Uberaba, da Associação Brasileira de Municípios que tem água e esgoto autônomo, a SEMAI. Nós estaremos lá representados para ver qual modelo que nós poderíamos encaixar nesse sentido, né? E temos a possibilidade de fazer uma boa negociação, aí sim, né, com a própria Copasa ou com alguma outra empresa da área privada que já também manifestou algum interesse. Então, o que vale é que até o final do ano, eu quero deixar esse compromisso aqui colocado, nós teremos um caminho desenvolvido, delineado para essa questão do esgoto, e com certeza até o centenário da cidade nós cumpriremos esse legado de forma corajosa, de forma despojada, entendendo que o Rio e as questões que têm que ser decididas estão acima de qualquer questão eleitoral, para que a cidade possa ter um caminho de despoluição do Rio Itapecerica, que corta 18 quilômetros da nossa área urbana e 23% da nossa população é ribeirinha. Então merece toda uma atenção especial.